Comecei o ano de 2025 fazendo um detox digital e nesse vídeo eu quero compartilhar essa experiência com vocês. Oi pessoal, como estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Mariana Amaral e por aqui você vai ver conteúdo sobre livros, leituras, sobre fé e vida comum. E antes de começar eu quero pedir perdão se minha voz estiver muito anasalada, que eu estou me recuperando de uma sinusite, com otite, conjuntivite, de tudo, todos os ites que eu tive direito de ter. E agora aqueles avisos que vocês já sabem, mas é super importante lembrar, principalmente agora no comecinho do vídeo. Não esquece de deixar o seu like quando você faz isso, que é assim, gente, é algo bem rapidinho, não custa nada, um clique, você deixa o seu like. E além de apoiar todo o meu trabalho aqui na internet, o YouTube entende que os conteúdos aqui, eles são relevantes e acaba compartilhando com mais pessoas. Aproveita também, faz a sua inscrição para conferir todos os conteúdos aqui do canal e ativa o sininho para receber um lembrete, um aviso assim que eu publicar vídeo novo. E me segue lá no Insta para conferir todos os conteúdos dia a dia, tudo em tempo real. E aproveitar meu novo cenário que está tomando forma, se você, assim como eu, é apaixonada por livros, eu quero te convidar a fazer parte do nosso clube de leitura das Singuletes Literárias. A nossa meta é de ler um livro cristão a cada 2 meses, porque o nosso foco é ler e ter qualidade de leitura, não quantidade. A nossa meta também é de ler livros cristãos e a gente vai passando por diversos subgêneros. E se você tem interesse em fazer parte, aqui abaixo eu vou deixar um link com todas as informações sobre o nosso clubinho. No vídeo de atualizações, de updates, eu falei um pouco sobre o que aconteceu em 2024 na minha vida. Foi um ano muito intenso e eu vou dar um breve resumo aqui, caso você não tenha visto o outro vídeo. 2024 foi um ano intenso, tanto para coisas boas como coisas desafiadoras. Foi um ano do nascimento da minha filha, a qual eu me tornei mãe e eu descobri um outro olhar sobre a maternidade que eu não conhecia, que eu só sabia, né, a teoria, mas a prática completamente diferente. E foi muito intenso, né, vivenciar o puerpério, vivenciar essa novidade de vida, agora tendo um serzinho a qual eu preciso dar toda atenção, cuidado e muito mais. Tivemos muitas conquistas familiares significativas para nós, muitas bênçãos e provisões do Senhor para nossa vida. A minha mãe veio para o Canadá, foi assim, gente, um sonho realizado. Enfim, foram muitas coisas boas e passamos também, né, por momentos desafiadores. É o famoso dias de luta, dias de glória. E a dificuldade que vivenciamos foi algo que eu creio e tenho certeza hoje de que foi necessária para estarmos onde estamos hoje, e foi uma construção de um testemunho. E é real, gente, gerar um testemunho dói. E foi um processo que Deus estava trabalhando a nossa vida espiritual, e só para vocês entenderem, eu vou explicar mais sobre esse testemunho em um vídeo só sobre isso, mas estávamos vivendo em um apartamento a qual tinha infestação de baratas, mas assim, gente, não era uma baratinha ou outra, era um nível de tipo assim, todos os cômodos tinha barata, elas subiam na parede, nos móveis, na cama. Era algo assim surreal, eu nunca tinha visto isso na minha vida. E a gente estava literalmente vivendo sob condições de insalubridade. Em resumo, eu entendi que aquela situação não era uma situação natural, normal, sei lá. Era algo sobrenatural e Deus estava nos chamando para uma jornada de fé. E hoje, já encurtando, estamos vivendo uma novidade de vida, um grande milagre que o Senhor fez, que foi nos proporcionar a oportunidade de ter a nossa casa própria. E, gente, foi algo assim sobrenatural, surreal. Aconteceu tudo muito rápido e eu vi Deus literalmente transformando o que era impossível para nós. Então, assim,
Foi um ano intenso, tantas coisas aconteceram e eu senti que eu estava sobrevivendo ao ano de 2024, porque foram tantas coisas que eu não conseguia, sabe, parar para poder refletir, entender as minhas emoções, que são coisas que eu gosto de fazer e que são fundamentais para mim, né, para os meus divertidamentos. Eu preciso entender as coisas assim que eu tô vivendo, as minhas emoções, sentimentos e permitir expressá-las também. E como uma coisa saiu acontecendo uma atrás da outra, eu tava me sentindo meio que atropelada pelas minhas próprias emoções e foi quando eu pensei em começar o ano de 2025 de uma forma diferente, em fazer o detox digital, e acabou que calhou com a fase da mudança para nossa casa. Foi muito bom porque naquele momento que eu tava off das redes sociais, eu consegui me concentrar literalmente no que eu estava vivendo e como eu precisava disso, porque eu me sentia em vários momentos da vida meio que roubada daquele momento do aqui e do agora por conta da ansiedade, por conta de outras coisas, de sentimentos, né, culpa, enfim, coisas assim que vinham. E como eu tava off das redes sociais e eu sei que o uso excessivo acaba trazendo esses fardos, né, pra gente, eu me senti mais leve, eu me senti mais assim, eu posso viver no meu ritmo, sabe? Eu posso viver no meu tempo e está tudo bem, viver a minha realidade. Em janeiro de 2025, fiz o detox digital. Agora eu vou explicar pra vocês como é que foi esse detox, porque depois eu vi, né, que outras pessoas também fizeram e existe maneiras de fazer. Basicamente, como não era algo que, tipo assim, eu já tinha feito antes, um período tão longo assim, o que eu fiz foi basicamente não consumir, né, as redes sociais, principalmente o Instagram. Eu me permiti em um momento ou outro ouvir um podcast, eu me permiti às vezes assistir um vídeo no YouTube, assistir um filme, mas não era com a mesma frequência de antes. O meu foco principal foi parar de usar o Instagram, porque eu senti que estava me adoecendo, a forma como eu estava utilizando, consumindo os conteúdos, não estava fazendo bem para minha saúde mental. Então eu queria ter esse momento de me desconectar, permitir momentos de tédio, permitir vivenciar momentos de silêncio total, de fazer uma atividade, não ter ninguém falando no meu ouvido, que era o que eu fazia antes, né? Eu gosto ainda de fazer uma atividade ou outra da casa, limpeza, enquanto eu tô ouvindo louvor, enquanto eu tô ouvindo podcast. Por um longo tempo, sempre teve pessoas falando no meu ouvido. Aí eu me permiti nesse momento, então, fazer coisas no silêncio, me colocar à prova, vamos dizer assim. Eu digo isso porque eu lido com ansiedade, tá, gente? Então a minha mente, ela fica muito acelerada e ter esses momentos de me concentrar no aqui e no agora e me permitir estar em silêncio e só ouvir os meus pensamentos não é algo fácil para mim. Mas foi uma experiência incrível e mudou completamente muitas áreas da minha vida, mais do que aquelas que eu imaginava que iria impactar, como a questão de como eu tenho consumido as redes sociais, mas foi algo que mexeu com a maternidade, mexeu com a minha vida espiritual, com a fé, com o meu cotidiano ordinário. E agora falando mais, né, sobre a experiência, eu lembro que a primeira semana, gente, parecia, ou eu realmente estava, com abstinência. Eu tava num nível que, tipo assim, eu pegava o celular e eu já clicava ali no aplicativo do Insta automaticamente, e nem era isso que eu ia fazer. Tipo, eu tinha pego o celular pra poder, sei lá, olhar a calculadora, sabe, outra coisa, não tinha nada a ver com o Instagram, mas era tão automático que eu clicava ali no aplicativo. E aí eu percebi isso, que a primeira semana ela foi mais desafiadora e trouxe muito essa ideia de realmente estar com abstinência. E eu creio muito, né, que a questão das redes sociais, não redes sociais, mas o uso, né, do mundo digital, ele em excesso e de uma forma muito desgovernada, enfim, pode sim ser um vício, né, gerar vício para nós. Quero falar sobre o primeiro ponto, que é o silêncio que eu mencionei para vocês. Eu comecei a me permitir esses momentos em off, permitir ouvir os meus pensamentos, conectar mais comigo mesmo. Eu lembro de momentos em que eu tava dobrando roupas e no silêncio eu comecei a perceber, sabe, aflições da minha alma. Eu comecei a perceber coisas que estava gerando
gerando culpa, sabe, pra mim, frustrações que eu estava carregando, um peso, sabe, que eu estava levando que até então eu não tinha percebido. Eu acho que eu só iria perceber se eu não tivesse feito detox, eu só iria perceber se eu chegasse numa exaustão, sabe, num nível assim. Porque eu acredito que ficar usando muito, né, as redes, a questão digital, faz com que a gente foque mais na vida alheia do que parar e perceber a nossa própria vida. Deus, ele fala no silêncio, sabe? O Senhor, ele ministra na nossa vida todos os dias. Tudo que a gente faz é motivo de a gente glorificar a Deus e perceber a glória dele, sabe? Em tudo. E a gente não consegue fazer isso, ter esse contentamento, esse olhar mais sensível para o nosso ordinário, porque estamos com o nosso olhar tão focado na vida alheia, nas outras coisas, que a gente não percebe o nosso aqui e o nosso agora. E foi isso que eu percebi. Quando eu estava ali no silêncio, eu comecei a perceber coisas internas minhas que eu nunca tinha parado para poder me dar essa oportunidade. E foi muito fundamental, porque naqueles momentos eu percebia Deus mostrando para mim, o Espírito Santo mostrando para mim coisas que eu precisava melhorar, coisas que eu precisava tratar, coisas que eu precisava lançar para ele, um fardo, um peso que eu estava carregando e que era desnecessário, porque não é isso que ele tem para nós, não é isso que ele tem preparado para nossa vida. E esse período de silêncio foi muito bom para eu entender e ouvir as minhas emoções e poder analisar, né, a forma como eu estava gerenciando também o meu emocional. Durante os meses desafiadores, eu percebi um alto índice de irritabilidade. Eu ficava irritada com pouca coisa, sabe? E isso são sinais, né, mais extremos de que tem coisas internas que não estão bem. Então, no momento do silêncio, eu comecei a me conectar com isso, a perceber esses detalhes, e foi muito fundamental. Uma outra coisa, além dessa parte de observar as minhas emoções, foi perceber literalmente onde eu estou, as coisas à minha volta. É muito doido, porque às vezes a gente tá tão com o olhar no celular que a gente não consegue perceber onde estamos, o ambiente a qual estamos. Tudo bem que para mim teve um ponto meio que diferencial, porque eu estava numa construção do meu lar, né? Eu me mudei e eu estava construindo o ambiente a qual, né, eu estou. Porém, ainda assim, nessa fase, eu consegui observar as coisas, sabe? E perceber onde eu estou, um ambiente, e como eu queria transformar aquele ambiente, sabe? Um ambiente de paz, um ambiente aconchegante, um ambiente harmonioso, porque eu acredito muito que a questão visual, ela impacta muito na nossa saúde mental e na forma como a gente funciona, como a gente faz as coisas. Eu não sei vocês, mas eu sou o tipo de pessoa que, para eu conseguir fluir bem num ambiente, eu preciso que ele esteja organizado. Se eu vou sentar para produzir conteúdo, gravar vídeo, enfim, fazer o meu trabalho, eu preciso que a minha mesa, ela esteja organizada. Se tiver muito papel, se tiver muita coisa bagunçada, eu não consigo fluir bem, eu não consigo ser criativa, enfim. Então, nesses momentos de parar, e tipo assim, gente, foi literal, parar e olhar onde eu estou, parar. Eu lembro de sentar no sofá e eu tava, tipo, tomando um chocolate quente e eu só tava ali sentada, olhando mesmo para a minha sala. Aí eu comecei a perceber esses detalhes, sabe? Que o belo, ele impacta muito na nossa visão. O belo é inspirador. E aí eu comecei a construir, sabe, detalhes do meu lar, a fazer aquela parte mais gostosa de mudança, que é a decoração. E fazer tudo isso para a honra e glória de Deus, porque eu comecei a perceber que Deus, ele se encontra em ambientes assim, em ambientes harmoniosos, onde tem ordem, porque o nosso Deus, ele é um Deus de ordem. E por favor, eu não estou falando aqui sobre extremos. Eu sou uma pessoa que eu lido com TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, e eu tenho essa tendência ao perfeccionismo, essa tendência a que tudo esteja no seu devido lugar. Eu não estou falando sobre esse nível
nível, sabe, de coisas organizadas, porque esse é um nível muito incansável e hoje eu entendo que não compete com a vida real. A vida real precisa de coisas meio que levemente bagunçadas, porque é a vida acontecendo, ok? Eu só estou falando de um ambiente harmonioso, que você se sinta bem. E aqui eu não tô falando sobre você gastar horrores para poder decorar. Não tô falando sobre esse aspecto. Mas eu estou falando sobre como você se sente onde você está. E por que eu tô trazendo isso? Eu não tô falando só na perspectiva do agora que eu estou vivendo essa novidade de vida, mas porque no período em que tava um caos a minha casa, um caos a minha vida por conta da questão da infestação de baratas, enfim, eu trabalhava minha mente. Eu lembro das minhas orações na varanda que eu tinha, de pedir ao Senhor contentamento, tipo, Deus, me ajuda a ter contentamento e a servir, a dar o meu melhor nesse ambiente meio que caótico que eu estou vivendo. Como era desafiador, gente, tipo, eu terminava 2, 3 da manhã de limpar a cozinha, de fazer aquela limpeza mesmo, porque passava muitas baratas, e eu tô falando de nível, tipo assim, 10 baratas, sei lá, passando num balcão, enfim. E aí depois que eu terminava aquele dia exaustivo e eu limpava tudo, quando eu acordava de madrugada, tipo 4, 5 da manhã, ia na cozinha, tinha várias baratas ali. E ali eu ficava tipo, Deus, como te glorificar em meio a tudo isso? Senhor, me ajuda a ter contentamento com esse lar, sabe? Mesmo vivendo nessa situação. Então assim, gente, essas foram reflexões que eu comecei a ter, a analisar o meu antes, o momento do agora, e a trabalhar a minha mente para olhar mais para o que eu tenho. Por que eu tô falando sobre esse ponto com vocês? Aí vamos para a segunda reflexão que eu tive. Quando eu percebi que o meu olhar estava mais para a vida alheia, para as coisas externas, e eu não conseguia perceber o que eu tinha, o nível de comparação começou a aumentar e a tomar uma proporção muito grande na minha vida. E a comparação, ela vem sempre acompanhada com a frustração, com a culpa, com outras coisas, né, que mexe conosco. Quando eu comecei a perceber que eu precisava olhar para a minha realidade, não para a realidade da fulana, e não querer trazer o que a fulana faz para dentro da minha estrutura familiar. Quando eu falo fulana, eu tô dizendo assim, as pessoas, né, no geral, não tô falando de ninguém específico, não. Mas quando eu comecei a perceber isso, eu vi a importância de olhar o que é que eu tenho, qual é a minha realidade. E foi aí que eu percebi que eu tenho muito. Eu tenho muitos motivos para agradecer, eu tenho muitos motivos para me contentar com o que Deus tem feito na minha vida diariamente. Eu tenho muitos motivos para perceber o agir de Deus e a sua provisão diária na minha vida. E se eu paro para poder focar mais no meu dia, ao invés de consumir outras realidades, eu começo a perceber esses detalhes, sabe? Deus no ordinário, literalmente. Olhar para minha realidade me ajudou muito a lidar com a questão da comparação. Normalmente a comparação, ela é injusta. A gente acaba olhando para o palco do outro, comparando com o nosso bastidor, o que não faz sentido nenhum, porque a gente está comparando dois ambientes completamente diferentes. Eu vou dar um grande exemplo para vocês de algo que eu estava vivenciando. Eu estava acompanhando, ainda acompanho, vocês vão entender, um perfil de uma pessoa que, assim, eu gosto muito dela, eu vejo que a gente tem muitas coisas em comum. É uma pessoa que mora fora do Brasil, ela é casada, tem uma filha, e a filha dela tem uma idade próxima da minha, por sinal. Ela produz conteúdos para a internet, enfim. Temos muitos aspectos que de certa forma são semelhantes. Porém, o meu olhar para os conteúdos dela saiu daquele ambiente de me sentir motivada, encorajada e trazer coisas positivas para minha vida, para um outro lugar, que era eu não entender como ela conseguia fazer várias coisas e eu não conseguia. Como ela conseguia produzir conteúdo sendo mãe, como ela conseguia dar conta de coisas que eu não conseguia dar conta, se nós temos determinadas coisas semelhantes. E foi aí que eu comecei a perceber
coisas que eu não tinha observado. Aquela pessoa, ela tem uma pessoa que ajuda em casa, então ela tem uma funcionária que trabalha 3 dias na semana na casa dela. Essa pessoa, ela consegue sair para trabalhar fora em alguns momentos. É uma pessoa que tem ajuda para alguém cozinhar para ela. Então, assim, eu tava comparando uma realidade completamente diferente com a minha e eu tava querendo trazer aquela realidade da pessoa pra minha, sendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu não tenho essa rede de apoio e a minha dinâmica familiar é completamente diferente e muito mais. Então, quando eu comecei a perceber essas coisas, eu vi o quão eu estava adoecendo o meu olhar e a minha mente por fazer uma comparação injusta, sabe? E eu não estava conseguindo ser grata com o que eu tenho, porque eu queria o que fulana tinha, sabe? Eu queria a competência, a produtividade, eu queria o tempo, a disposição. Então, assim, o problema não é 100% as pessoas, sabe? Mas a forma como a gente interpreta e como a gente absorve o que a gente vê. Então, eu não senti no final desse processo de excluir, sabe, aquela pessoa, de não consumir mais o conteúdo dela. Eu senti de ressignificar o meu olhar. Eu preciso me tratar, sabe? Não adianta eu sair apagando todo mundo, excluindo todo mundo, se eu não mudar esse meu olhar, se eu não parar a entender a minha realidade, o que é que eu tenho e ser grata por tudo isso. E foi aí que eu comecei a perceber quais são as minhas conquistas, o que é que eu consigo fazer. Quando eu fiquei o tempo, do detox, eu comecei a me sentir tão leve, porque eu não tinha mais nenhuma referência. A única referência que eu tinha era a minha própria vida. Então, era eu que dizia sobre o tempo, era eu que falava sobre rotina, e não mais fulana e ciclana, enfim, vocês entendem? Então, quando eu comecei a perceber isso, eu vivi os meus dias de uma forma tão leve. Gente, que delícia é você poder acordar e viver dias sem ter aquela pressão, aquele sentimento de que você está numa corrida e você precisa chegar naquele alvo como se você estivesse numa competição, porque era isso que eu estava fazendo. Eu estava tão assim, olhando, consumindo conteúdos da vida alheia, que eu não conseguia observar, a minha realidade. Então eu fazia comparações completamente injustas, que gerava frustração, que gerava muita culpa, um peso, cobrança e muito mais. Eu carregava um fardo que não era para mim, não era necessário. E aí Deus começou a ministrar no meu coração, tipo assim, filha, mas eu não estava te pedindo nada disso. Eu não te pedi para você ser extremamente produtiva, para você acordar 5 da manhã, para você preparar a massa do pão logo de manhã cedo, para você fazer homeschool, sabe? Um monte de coisas que eu via e que eu ficava tipo, caraca, mano, eu admiro essas mulheres que fazem tudo isso, mas não foi isso que Deus me chamou para poder fazer. E eu acho importante a gente ter esse olhar da nossa realidade para a gente não acabar querendo reproduzir algo que não foi o que Deus nos chamou para fazer. E como perceber isso? Olhando o que você tem. Eu sei, eu tô muito repetitiva, eu tô batendo muito nessa tecla, mas foi isso que me ajudou literalmente. Então eu quero te convidar a fazer um detox, e nesse período que você estiver off, além de você olhar para você, para suas emoções, para a sua parte interior, eu quero te convidar a você perceber o que você tem, sabe? E a viver no seu ritmo, porque o ritmo da vida real é completamente diferente do ritmo das redes sociais, isso é claro, e a gente precisa ter essa convicção. Então eu comecei a fazer o devocional de forma leve, eu comecei a fazer e ter os meus momentos com Deus de uma forma muito leve, porque não existia mais essa cobrança. Muito difícil ouvir a Deus, ouvir o Espírito Santo quando há muitas outras vozes. É muito difícil você reconhecer a voz de Deus quando tem muitas outras vozes nos seus ouvidos. Então, o silêncio, ele é importantíssimo, é até uma disciplina espiritual, para exercermos. E para finalizar, eu quero falar sobre vocês, sobre o meu retorno. Então, agora, que eu tenho essa mudança de perspectiva, que eu tenho uma outra visão sobre como consumir as redes sociais e muito mais,
O que eu fiz? Eu confesso para vocês que eu reduzi o número de pessoas que eu estava consumindo, mas eu me permiti ainda seguir alguns perfis que eu sei que edificam a minha vida, mesmo sendo perfis que por um determinado tempo eu estava me comparando, mas era uma questão minha, sabe? Mas aquela pessoa, aquela família, enfim, produziam conteúdos e produzem, né, que edificam. Então, poxa, eu coloquei na balança. Então eu fiz essa mini faxina nas redes sociais de colocar perfis que, né, faz mais sentido pra mim, enfim, nessa minha realidade. Não sei explicar, mas parece que depois que você faz um detox digital, você não sente mais desejo de usar as redes sociais como antes, o que é muito bom. E aí, quem precisa, né, usar com mais frequência, né, no meu caso que produzo conteúdo, eu acho que é válido você delimitar o tempo, colocar tipo tempo de uso, enfim, para que você continue tendo esses momentos e não volte aos mesmos hábitos, vamos dizer assim, a mesma prática de antes. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo completamente sem script. Na verdade, eu comecei com um scriptzinho, mas eu senti de compartilhar o que tá no meu coração aqui com vocês. Essas foram algumas das reflexões e um pouquinho da minha experiência. Uma outra coisa que eu decidi fazer foi ficar o domingo off. Então, um dia na semana ficar completamente off, pra eu estar sempre, né, lembrando e me disciplinando a ter esses momentos desconectada, momentos de silêncio e muito mais. E eu aproveitei para poder fazer logo no domingo, porque já é o domingo do Senhor. Então a minha ideia foi de convidar o meu marido para juntas estarmos aí nesse propósito. Comenta aqui abaixo se você já fez algum detox. Como é que você está se sentindo com relação à forma como você tem utilizado as redes sociais, o mundo digital no geral, sabe? E me diz o que é que você faz para poder lidar melhor e gerenciar melhor o seu tempo. Enfim, vamos na nossa comunidade maravilhosa aqui nos comentários, trocar figurinhas, compartilhar experiências, e desde já eu super te agradeço. Que Deus continue te abençoando. Um beijão e até mais.